Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão dos Estudos Centrais. Uma emissão num dia, enfim, num dia feriado, num dia festivo, na sexta-feira de Páscoa. E hoje temos mais uma vez connosco o pastor António Páscoa, Sim. que partilha o nome com a quadra, não é? Pelo menos É, o nome, exatamente. o nome de família com a quadra. Aliás, Portanto, nesta altura, toda a gente faz essa observação. Ah, está na tua época, está na sua época. É isso mesmo. é natural, sim senhor. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Nada. É um prazer. Eu quero aproveitar para, antes de começarmos, agradecer todas aquelas pessoas que têm visto, têm partilhado, têm nos apoiado. Referir também que o apoio que nós pedimos aqui, ao contrário de outros canais, não é um apoio financeiro, não é nada que se pareça, é apenas o apoio da visualização e da partilha e também dos comentários, dúvidas, questões. Esse efetivamente é o apoio que nós Claro. precisamos e não nada mais do que isso, porque este canal tem apenas como objetivo ajudar, esclarecer, apoiar Exato. e de alguma forma tocar a vida das pessoas. É isso que se pretende aqui, da melhor forma possível, naturalmente. Bom, Claro. e como estamos nesta quadra festiva, o nosso tema hoje é a célebre afirmação, e eu iria dizer frase, mas acho que é mais uma afirmação do que propriamente uma frase, uma afirmação impactante de Jesus, quando ele diz está consumado. Penso que é Exato. uma expressão que deve ser mundialmente conhecida, ou pelo menos subejamente conhecida, não é? Sim, sim. Pronto, e gostava que, assim, numa primeira abordagem, nos pudesse explicar um bocadinho o que é que Jesus quis dizer com isto e que consequências é que esta afirmação, esta expressão de Jesus tem, efetivamente, na vida de cada um. Claro. Boa tarde a todos também e obrigado, Sérgio, por estar aqui comigo mais uma vez. Um, Olha, curiosamente não foi pensado o assunto com a data, foi uma feliz coincidência. Mas, olha, Sérgio, eu começava por dizer o seguinte: toda a minha vida está baseada nesta afirmação. Eu decidi, há muitos anos atrás, toda a minha vida estar baseada nesta afirmação. E eu começaria por dizer o seguinte, e acho que isto é extremamente importante. Jesus aqui, nesta frase ou afirmação, de facto é uma afirmação, ele está a dar uma garantia. E sabe, isto é curioso. É interessante pensarmos nisto, que nos meus contactos diários, e isto dá muitos anos a esta parte, vê-se muito pouca certeza, mesmo até com a comunidade cristã, com cristãos que estão familiarizados com a Bíblia, com o Novo Testamento, até creem em Cristo, mas o que se nota é muito pouca certeza, pouca convicção. E Jesus está aqui de uma forma bastante clara e não deixa margem para dúvidas que ele está a dar uma garantia. E é importante todas as pessoas, e de uma forma especial quem é cristão, quem conhece o Evangelho e crê em Jesus, isto é uma garantia dada. Não é uma possibilidade, talvez esteja feito ou esteja consumado. Esta frase vem de tetelestai, está feito, está consumado, está pago. E Jesus diz, ele afirma, está feito, está consumado, está pago. Não há absolutamente mais nada a ser feito para além disto. E, obviamente, ele estava a referir-se à sua morte na cruz. E Jesus, como acredito que a maioria das pessoas sabem e acreditam nisto, a morte de Jesus não foi acidental. Não foi uma morte natural. Foi uma morte redentora. E Jesus está a garantir, sem sombra de dúvida, que o que havia a ser feito foi feito, o que havia a ser pago foi pago, e isto nota-se, é impressionante, Sérgio, e quem lê os Evangelhos deve notar, deve aperceber-se disto, que em tudo que Jesus dizia,
há clara certeza. E Jesus não deixava margem para dúvidas. Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, é possível que eu seja, talvez seja, possivelmente venha a ser. Não, ele fazia afirmações categóricas. E a nossa felicidade até, a nossa tranquilidade, a nossa paz, passa por levar a sério e acreditar de todo o coração naquilo que Jesus disse. Acho que é extremamente importante nós acreditarmos de todo o nosso coração que aquilo que Jesus disse de facto é assim e que foi uma garantia dada. O que ele vinha fazer tinha sido feito. Ele não disse está a ser consumado, ele afirmou que está consumado, já tinha sido feito no momento em que ele entregou a sua vida na cruz. Okay. E é uma pena, Sérgio, é uma pena quando pessoas creem em Jesus, creem no Evangelho e vivem com estas incertezas que lhe causa de alguma forma infelicidade, insegurança, falta de confiança. Mas acha que isso, eu ia lhe perguntar precisamente isso. Acha que essa insegurança das pessoas tem alguma razão, algum fundamento, digamos assim? Ou é apenas uma insegurança pelo facto de terem enfim, não sei se a expressão pode não ser a mais feliz, mas não é de forma nenhuma ofensiva, e não quero que seja ofensiva para ninguém. Claro. O objetivo aqui não é estarmos a ferir ninguém. Exatamente. Mas até porque todos nós temos os nossos momentos e, portanto, ninguém é perfeito, longe disso. Exatamente. Mas acha que esta insegurança se deve, se calhar, às pessoas terem uma fé mais fraca, a não terem tanta fé, a terem receios? Qual será o motivo para toda essa insegurança perante esta certeza absoluta de Jesus de que fez tudo o que tinha a fazer, que não há mais nada a fazer? Pois. Olha, há pessoas que por natureza são inseguras e isso tem a ver com o seu perfil psicológico, a sua estrutura emocional e dificilmente essas pessoas encontram segurança na vida, mas isso tem a ver com o seu estado, o seu perfil. Agora, sem dúvida nenhuma, e eu falo pela experiência que tenho tido ao longo da vida, muita da insegurança, da intranquilidade e da falta de paz que existe é por determinado tipo de ensinos, porque existem ensinos bíblicos, de pessoas até com a melhor das intenções, não ponho isso em causa, mas o tipo de ensino que passa, nada é garantido. É tudo mais ou menos por ali, se tu fizeres, se tu fores, se tu conseguires, se tu fizeres isto, se te portares desta maneira, então estarás bem. Se não, quer dizer, há sempre a incerteza que paira no ar. E eu sei do que é que falo porque eu passei a vida toda a ouvir isto e a ouvir este tipo de comentários. É a chamada bênção condicional? Ou seja, graça. A graça é simplesmente uma palavra. E para uma boa parte das pessoas não passa para além disso. Porque as pessoas pensam, e volto a dizer, em muitos casos, como resultado do ensino que têm, é que se não fizermos alguma coisa, nós não conseguimos alcançar a bênção de Deus, o favor de Deus, quando isto é completamente falso. No Evangelho, tudo o que Deus faz em nosso favor é imerecido. É graça. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Porque se tivéssemos merecido, podíamos nos orgulharmos, podíamos ficar orgulhosos de Deus abençoou-me porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo. E é o que Paulo diz. É pela graça que vocês são salvos. E isto não vem de vocês, não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é esta falta que eu noto, mas ainda hoje, muitas vezes nas conversas que tenho com pessoas, e muitas delas até cristãs, esta incerteza permanente. E depois acham estranho, algo quase alienígena, quando eu digo para essas pessoas, tu não tens de fazer absolutamente nada. Está tudo feito. Agora o teu trabalho é descansar, é confiar, descansar e saber que o que Deus tinha a fazer, ou o que havia a ser feito,
Já foi. Confia e descansa. É simples. É tão simples como isto. Sérgio, a falta destas certezas, a falta desta convicção é muito perverso. Eu conheço pessoas e conheci pessoas ao longo da vida super honestos, super tementes a Deus, gente boa de Deus, gente do reino, mas pessoas sempre com a sensação de que falta alguma coisa. Percebe? Está quase lá. E depois arranjam-se, passa a expressão, redenções. Como a pessoa não tem certezas, a sua tranquilidade depende das suas ações. Quando fazem parte de uma religião ou de uma igreja, o facto de ir lá e ser muito assíduo tranquiliza, é uma forma de redenção. Ou se eu tenho que ler muito a Bíblia, porque se eu ler muito a Bíblia eu vou alcançar paz, tranquilidade, e isto também é uma forma de redenção. Ou orar muito, passar muito tempo, por exemplo, de joelhos a orar, ou a falar com Deus, ou ajudar alguém. Muitas pessoas, a sua tranquilidade depende diretamente do que fazem, porque ainda não perceberam que o que tinha que ser feito já foi. E foi feito por Jesus. Nada foi feito, nem pode ser por mim. O que eu faço, faço porque amo, faço porque tenho prazer em fazer. Deixe-me ser agora aqui um bocadinho provocatório. Porque eu, como o pastor Páscoa, eu também falo com várias pessoas, não é? Claro. E há quem defenda que este tipo de ensino, vamos lhe chamar assim, que tudo aquilo que nós costumamos partilhar aqui, que o pastor Páscoa defende, sim, particularmente, que é um género de evangelho barato, vamos dizer assim, no sentido de não é preciso fazer nada, logo não há nada para fazer, está tudo feito, não faz sentido nenhum estarmos aqui a falar disto, vamos dizer assim. O que é que pode comentar sobre isso? Sérgio, o evangelho não é barato, o evangelho é gratuito. Não é barato. Okay. Quando é barato tem que se pagar alguma coisa. Sim. Não é? O evangelho não é barato, é absolutamente gratuito. Todo o Novo Testamento é claro em relação a este assunto. E é tão gratuito, que se calhar algumas pessoas que nos vão ouvir vão ficar um bocadinho chocadas com o que eu vou dizer, mas eu vou citar literalmente Jesus. Jesus a falar para os religiosos da época, os que ensinavam tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, não podes isto, não podes aquilo, e Jesus num determinado dia diz: olha, em verdade vos digo que as meretrizes, ou seja, numa linguagem recente, as prostitutas e os publicanos e os pecadores vão à vossa frente no reino dos céus. Se tivesse que ser pago alguma coisa, se fosse barato, usando essa expressão que você tem ouvido, se fosse barato, tinha que se pagar alguma coisa, por pouco fosse. Mas é gratuito, e por ser gratuito, Jesus disse: olha, as meretrizes, as prostitutas, os ladrões vão à vossa frente, religiosos, vão à vossa frente. E quem lê o Evangelho sabe que eu não estou a inventar nada, está lá. E Jesus sempre que fazia esta abordagem, deixava de uma forma clara que é gratuito. Os soldados romanos, os próprios assassinos de Cristo, não se arrependeram, não pediram perdão, não fizeram absolutamente nada. Qual foi a oração de Jesus? Pai, eles não fazem ideia do que é que estão a fazer. Olha, perdoa-lhes. Gratuito. Quando aquele aleijado foi descido pelo telhado, pelos amigos, Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E ele não pediu perdão nenhum, não houve arrependimento. O texto não fala absolutamente nada disso. E de forma gratuita, não foi barato. Porque se fosse barato,
Ele tinha que pagar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, mas é típico. Por exemplo, e é importante nós tocarmos neste assunto, é uma dificuldade que as pessoas têm a entender a graça de Deus. É um facto. Mas isto não é novo. Já no tempo do cristianismo primitivo, ou da igreja primitiva, se quiserem, tiveram que ser escritas cartas para explicar esta questão. Por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Gálatas foi por causa disto que nós estamos a falar. Porque os judeus que se tinham convertido ao cristianismo, porque os cristãos naquela altura eram maioritariamente judeus convertidos. E na Galácia, a comunidade cristã, constituída maioritariamente por judeus, estava a ter um problema sério. Porque eles tinham muita dificuldade em crer em Cristo, libertando-se da lei, libertando-se do Antigo Testamento. E Paulo diz, e alguns cristãos estavam a abandonar a fé em Cristo para voltarem novamente à prática da lei. Porque para eles era muito difícil entenderem a salvação de Deus sem fazer alguma coisa. E Paulo teve que escrever, aliás, chamou-lhes loucos, nécios, tolos, que é o que significa. E ele disse, eu fico admirado de tão rapidamente vocês deixaram a graça que há em Cristo para voltar à prática da lei. E ele teve que explicar ali que Cristo é suficiente. Ele próprio diz, eu sou israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui fariseu. E dentro dos fariseus, eu era o mais zeloso. Mas ele depois afirma, quando eu conheci Cristo, e aliás ele vai mais longe, instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, eu tive uma boa formação religiosa. Mas quando eu conheci Cristo, considerei todas estas coisas como esterco, ou como refúgio, ou como lixo, dependendo das traduções. Porque esta dificuldade é entender que é gratuito, não é barato, é gratuito, não é novo. A Epístola aos Hebreus também foi escrita por causa disto. A dificuldade que as pessoas tinham a entender que Jesus era suficiente e que o que ele tinha feito, o que ele tinha consumado, era absolutamente suficiente e nada mais era necessário. Sérgio, deixa-me dizer só isto para terminar esta parte. Esta expressão que eu vou usar é muito conhecida no meio cristão. Pelo menos em alguma parte do meio cristão. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. A verdade é esta. Jesus é o único Salvador, mas não é suficiente. Na prática, as pessoas vivem assim. Porque se fosse suficiente, as pessoas viviam descansadas, sabendo que nada mais é necessário. Tudo aquilo que eu, você e todos os cristãos, todos os seres humanos devem fazer é para sermos boas pessoas. Que isto agrada a Deus, obviamente, e é suposto vivermos assim. Mas por opção, por amor, como resultado e nunca para sermos redimidos ou sermos salvos. Eu acho que, e não sei se concorda comigo, mas eu acho que há aqui uma grande diferença entre aquilo que afirmou e a prática das coisas, ou seja, que já vem do tempo da Igreja Primitiva. Porque se falarmos com pessoas que partilham da fé cristã, nos seus mais variados ramos, diria que a esmagadora maioria, ou uma boa parte, dirá e afirmará que Jesus é suficiente, que não é preciso mais nada. Pois. Mas na prática não é isso que se passa. É isso que se passa. Porque depois as suas ações confirmam que de facto há essa insegurança, que de facto não há essa confiança e que têm que fazer algo para... Eu não sei se há aqui... Bem, fórmulas mágicas não há, com certeza, mas qual é a maneira das pessoas de facto descansarem, porque Jesus também nos desafia a descansarmos nele, a entregarmos os nossos fardos a ele. Claro. De que forma é que nós conseguimos ser
eficientes neste descansar, nesta atitude de descansar. Sim, sim, sim. Como é que nós conseguimos fazer isso? Olha, Sérgio, eu acho que há um processo. Há um processo. Primeiro ponto, nós temos que admitir que nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Mas eu há 30, 40, ou 50, ou 60, ou 70 anos ouço isto, a maioria das pessoas pensa assim, mas nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria está certa. E nós devemos ter a humildade de admitirmos que nós não sabemos tudo. E quando nós chegamos a este ponto, a entender que nós não sabemos tudo, então ficamos abertos e receptivos. Eu não estou a dizer para sermos levados por todo o vento de doutrina, como Paulo fala. Claro, nós temos que ser pessoas de convicções. Mas estarmos abertos para aprendermos. E quem é sincero e deseja conhecer, vai encontrar no Novo Testamento, aliás, como eu citei estes dois casos, Gálatas e Hebreus, não apenas, mas principalmente estas duas cartas, são bastante esclarecedoras. E quando eu entendo que eu não sei tudo, e não é por eu ler a Bíblia há 40 ou 50 ou 70 anos que é garantia de que a abordagem que eu faço ao Evangelho, ou a forma como eu acredito no Evangelho, é a forma mais assertiva, mais certa. Porque o Evangelho transmite sempre paz e segurança. Sérgio, isto é infalível. O Evangelho, foi isso que os anjos disseram aos pastores. Eu trago-vos novas de grande alegria. Hoje nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Então, o Evangelho alegra, o Evangelho pacifica, o Evangelho tranquiliza. Quando não é assim, alguma coisa precisa ser revista. E a forma como nós acreditamos vai ser determinante na forma como nós vivemos. Em primeiro lugar, temos que ter a humildade de perceber que nós não sabemos tudo. E quando nós percebemos que não sabemos tudo, nós temos um espírito ensinável. Temos abertura para aprender. Com isto não significa que qualquer coisa nos leva ou que somos levados por qualquer vento de doutrina, e estou a citar Paulo. Mas é importante. Nós sabemos que nós não sabemos tudo. E que a vida é uma aprendizagem. Quer nas coisas chamadas seculares, eu não gosto da palavra secular, para mim é tudo espiritual. Mas só para as pessoas entenderem. Mas até nas coisas seculares nós devemos ser ensináveis, porque ninguém nasce a saber tudo e ninguém aprende tudo numa determinada altura. Entretanto, quando nós percebemos isso, nós vamos abrindo o nosso coração, renovando o nosso entendimento. E o Evangelho, e principalmente as cartas de Paulo, que é ensino teológico, ninguém explica tão bem este assunto como o apóstolo Paulo. E eu incentivo até quem nos ouve a ler a carta aos Gálatas, a ler a carta aos Hebreus e também Colossenses. Mas principalmente Gálatas e Hebreus são claras. Cristo é suficiente, não é preciso absolutamente mais nada. E quem tenta adicionar alguma coisa a Cristo está a cometer um erro. Paulo vai ao ponto de dizer: seja maldito aquele que anuncia um evangelho onde apresenta Cristo mais a lei. E, ou seja, isto é tão perverso, condiciona de tal maneira as pessoas que depois as pessoas vivem inseguras, como já falámos sobre isto, inseguras, com medo, falta de confiança. E sabe, quando nós entendemos que esta garantia que nos foi dada está consumado, que é gratuito, não é barato, é gratuito, foi-nos dado de forma gratuita, por amor, e que eu não tenho que fazer absolutamente nada para isso. Tudo o que eu fizer é como resultado de... Nós deixamos de ter medo da vida, medo da morte, medo do futuro.
A paz de Deus, como o apóstolo Paulo diz, que excede todo o entendimento, inunda o nosso coração. E até mesmo às vezes, no meio de grandes problemas, nós ficamos tranquilos, pacificados, porque de facto estes são os resultados de crermos que está feito, que está consumado. Há muito pouco a acrescentar, de facto. É querer ou não querer, tão simples quanto isso. Não é? Claro, claro. E viver de acordo com isso. Claro. Mas sabe, Sérgio, mas isto é comum quase em todas as sociedades e praticamente em todas as religiões. A necessidade de ter que fazer alguma coisa para alcançar. A religião é a ideia de o homem se ligar a Deus. O Evangelho é precisamente o contrário. É a iniciativa de Deus de se ligar ao homem. Mas é difícil para as pessoas perceberem e já estou a imaginar um ou outro comentário que possa haver depois de ouvirem isto, quando disse há pouco que não preciso, os soldados romanos não se arrependeram e Jesus pediu ao Pai para lhes perdoar. Claro. As pessoas tal como naquele tempo tinham dificuldade em perceber que o judaísmo nada tinha de novo a trazer a uma vida no Evangelho, eu penso que hoje o mundo cristão tem essa dificuldade de perceber que uma vida com Cristo nada tem a ver com religião. Mas pronto, é o que é a realidade que temos. Claro. É a realidade que temos. E olha, e sabe, eu estou-me a lembrar aqui de um pormenor que de uma ou de outra forma já abordámos em emissões anteriores, mas acho que aqui faz todo sentido. E aquelas pessoas que nunca ouviram, pessoas que viveram, nasceram, morreram numa parte do planeta, que nunca viram uma Bíblia, nunca ouviram falar num Jesus Cristo e morreram assim. Sim, pois, é óbvio que essas pessoas fazem parte, estão incluídas neste está consumado. Porque também existe esta ideia de que tem que ouvir, tem que receber a informação do Evangelho, tem que crer nesta informação para alcançar o favor de Deus, para alcançar a redenção ou a salvação. Mas isto era extremamente injusto. Então, milhões de pessoas foram condenadas eternamente sem terem culpa nenhuma. Porque nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho. É que nem o Antigo Testamento sequer. Nem o Antigo Testamento, quanto mais o Evangelho. Então, milhões de pessoas foram lançadas na perdição eterna porque não tiveram a informação. Porque existe esta ideia também que tem que ser informado, tem que ouvir uma pregação, tem que ouvir a informação da Bíblia e tem que crer nela. Se isto não acontecer, a pessoa está irremediavelmente perdida. Eu não acredito assim, não faz sentido e, para mim, Deus seria tremendamente injusto se assim fosse. Porque ninguém tem culpa de ter nascido no meio da selva, por exemplo, e morreu lá, sem nunca um missionário ter ido lá falar do Evangelho. Era injusto. E Sérgio, eu vou usar um exemplo quase naif, ou seja, infantil. Mas é mesmo infantil para ajudar ao máximo a perceber. Imagina, eu tinha uma dívida de 1 milhão de euros. Felizmente não tenho. Felizmente. Mas imagina que eu tivesse uma dívida de 1 milhão de euros. Já se sabe as consequências de alguém que tem esta dívida e que não a paga, que não o pode pagar. Já sabe as consequências. Exatamente. Mas alguém, por amor, por solidariedade, por compaixão, por misericórdia, como quiserem, e com condições para isso, chegava à instituição bancária ou alguém e dizia, olha, eu venho aqui pagar a dívida do António Páscoa. E saldava a minha dívida. A pergunta que eu faço é esta. Então, a minha dívida só ficava paga se eu fosse informado daquilo que tinha sido feito? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. O que é que... Não era importante eu saber disso, ter essa informação
é fundamental. É fundamental para me aliviar, para me tranquilizar, para eu ficar em paz. Mas a minha dívida tinha sido paga mesmo que eu morresse sem saber disso. Uhum. Ou seja, eu vivia numa completa liberdade, embora sem saber. E completamente livre a viver preocupado, aflito, porque tenho uma dívida para pagar, e já não tinha. Alguém a tinha pago. Mas porque eu não sabia disso, eu continuava inseguro, aflito, intranquilo. É por isso que é importante as pessoas conhecerem o Evangelho. Não para ser feito, porque já foi feito, mas para serem informados daquilo que eles têm já em Cristo, quer conheçam, quer não conheçam. E isto é uma forma de salvação. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, são salvos. Não é da condenação eterna. São salvos da aflição, da intranquilidade, do desespero. Porque salvação no Novo Testamento também significa isto. Não é só livramento da condenação eterna. Significa também bem-estar, prazer, alegria. E as pessoas, neste sentido, precisam de ouvir o Evangelho para serem salvas. Salvas da preocupação, da intranquilidade. Porque, Sérgio, não faz sentido. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou. Para nós é gratuita. Ela não é barata. Para nós é gratuita. Nós, humanidade. Mas Jesus pagou um preço muito elevado, muita dor, muita aflição, para que isto fosse possível. Então, que toda a gente saiba o que tem em Cristo e que não é necessário absolutamente mais nada. E nesta época que estamos a atravessar, faz todo sentido nós pensarmos nisso. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós. É o que Paulo diz à igreja aos Coríntios. E quando Muito nós bem. entendemos isto, é uma liberdade impressionante. Acho que é uma excelente forma de terminarmos a nossa transmissão. Sim. Eu ia precisamente falar disso, mas já está falado, portanto não há mais nada a acrescentar. Espero que todos que venham a ouvir esta mensagem que possam, de facto, descansar, tranquilizar as suas vidas, as suas mentes, porque, de facto, está tudo feito. Está feito. Jesus fez tudo, não é preciso acrescentar rigorosamente mais nada àquilo que já está feito. Nada, zero. Pastor António Páscoa, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado eu. Apesar destes problemas técnicos pelo meio, que depois vamos arranjar, mas claro. Pronto. Foi um prazer estar aqui mais uma vez consigo. O prazer foi meu. E na próxima cá estaremos. Estaremos, se Deus quiser. Claro que sim. Está bem? Então, olha, uma boa Páscoa para todos, para si também, para a sua família. Obrigado para si, para a sua família e para todos os que nos vierem a ouvir. Uma boa Páscoa para todos. Está bem? Exatamente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço.